Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal Colina 1898. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre o Carille, né? Até mesmo como tá na capa desse vídeo, né? Eu fiz uma brincadeira ali com um episódio dos Simpsons, e de fato não há uma autocrítica do Carille a respeito do seu trabalho. Ele já criticou a torcida, ele já criticou, no caso, os jogadores na última entrevista coletiva, e ele criticou já, se não me engano, fez alguma crítica sobre reforços no início do ano. Então, assim, ele já criticou, entre aspas, a diretoria, né? Então, critica a diretoria, critica a torcida, critica os jogadores, mas não há uma autocrítica dele, né? Não tem. O trabalho dele é impecável, o problema sempre são os outros. Isso é um problema grave em qualquer trabalho que a gente possa ver, de qualquer profissional, que o cara não tem a possibilidade de crescimento. Quando o cara não assume os próprios problemas, a própria incompetência em certos aspectos, ele não vai fazer essa autocrítica e não vai conseguir evoluir. Então isso é um grande problema, porque o Vasco ele necessita que o Carille faça essa autocrítica, né, caso ele não caia, até o jogo contra o Flamengo. Ele precisa fazer essa autocrítica porque o trabalho dele é ruim. O trabalho dele é muito ruim. Ele não consegue fazer uma liga entre zaga e meio campo. Os jogadores se perdem. Os jogadores não conseguem fazer transições rápidas. E isso é culpa dele. Isso é culpa de treinamento. Falta de treinamento. Como você um time nessas condições? A gente vê times de menor investimento. Juventude, o próprio Sport, o Ceará ontem. São times mais fracos, né? Um time bem mais fracos, com bem menos poder aquisitivo e são muito mais organizados que o Vasco. Então, assim, como os outros treinadores conseguem com um time inferior ser mais organizado, e o Vasco, com o que investiu, em uma janela ele investiu 50 milhões, ele não consegue formar um time meramente organizado. Isso é muito difícil de se entender. E o cara, ele não faz essa autocrítica, que ele não está conseguindo desenvolver um bom papel, ele não está conseguindo desenvolver um time minimamente organizado. Muito complicado quando a gente chega num nível de profissional, que ele não consegue admitir que, olha, nós fomos bem e parte disso é minha culpa, a gente vai recuperar, a gente vai treinar mais, a gente vai buscar melhorar esses aspectos que nós não estamos tão bem. Não, cara, ele não tem essa autocrítica. Sempre os problemas são os jogadores, os problemas são a falta de reforços, os problemas é a torcida, que vaia, né? A torcida vaiando, o Vasco ganhou. O problema não é a torcida, tá? Em nenhum aspecto o problema é a torcida do Vasco. Já tem que pôr o ponto final aqui nessa história. Então, assim, eu não sei como vai continuar esse trabalho. Não sei se esse trabalho vai continuar. A gente tem um jogo contra o Flamengo no sábado. O Flamengo acaba de meter 6-0 no Juventude, que é um time organizado. Para não ser uma tragédia no sábado, não aconteceu o pior cenário possível. Mas o trabalho do Carille, de fato, é isso. Ele ainda conta, de bônus ainda, problemas individuais, João Vitor, Lucas Freitas, às vezes erros grotescos, Teve o erro do Hugo Moura contra o Sport, mas que não causou grandes danos, Conseguimos ganhar de 3-1, mas ele conta ainda, além da incompetência de não conseguir formar um time meramente organizado, ele ainda conta com os erros grotescos individuais, como foram os dois erros, no caso do João Vitor, que deu um passe pro jogador do Ceará, e o Lucas Freitas perdeu na corrida, estando na frente, perdeu na corrida do Pedro Raul. Só o primeiro gol do Ceará já foi essa lambança toda. Ainda mais a segunda entrou na polêmica aí, que o VAR traçou a bola errada, Cara, independente de qualquer coisa, não era pro Vasco tomar um sufoco e depender de uma avaliação de VAR para ver se era gol do Ceará ou não. A grande questão é essa, o pessoal o Vasco foi garfado porque foi pênalti no Payet, botaram a marcação da bola errada no lance do Ceará. Cara, não era pro Vasco passar sufoco contra o Ceará e depender de avaliação de VAR para ganhar o jogo. A questão toda é essa. Os outros times vão lá e ganham do Ceará, sem ajuda de VAR, nem nada. O Vasco precisa que o VAR entre em ação para ele poder, talvez, sair com resultado positivo da arena. Como eu disse no outro vídeo, o Vasco tem um time superior ao Ceará, embora, assim, não seja um confronto direto, porque eu realmente acho que o Ceará vai ser um dos times que vai brigar para cair e o Vasco não. Ainda acho que o Vasco vai ficar ali na 12ª posição, 11ª, varia ali entre 10º e 12º. Era pro Vasco perder esses pontos contra o Ceará. Não era, a gente perdeu. Então, não é chorar por essa questão, mas não é pro Vasco se preocupar com o VAR. Porque o VAR podia ter... Não, cara, era pro Vasco ter ganho o jogo, os próprios méritos, e acabou. E aí entra o ponto do Carille. Além dos jogadores, o Carille escalou mal, ele não faz esse meia-culpa, não vai fazer, porque é um técnico orgulhoso, ele não vai fazer meia-culpa, já demonstrou que não vai, que a culpa é da torcida, a culpa é dos jogadores, a culpa é da presidência, mas nunca é culpa dele. E entra a questão mais crítica, que foi o que eu reforcei no outro vídeo, que muita gente tá comentando sobre o Vasco e esquece. Ele disse que não precisa de reforço. Tivemos uma janela doméstica, nós poderíamos ter contratado pelo menos um zagueiro, poderíamos ter contratado um volante, nacional mesmo aqui, a gente consegue um ponta. Não,
Não precisamos de reforços, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Essas foram a fase do Carille, não precisa de reforço. E aí hoje, com o Lemos machucado, Payet pode ter sido machucado, tem que poupar Coutinho, né? E aí, não precisa de reforços mesmo? O elenco tá dando conta? Não tá. A gente já viu contra o Corinthians, não deu conta. Contra o Sport, jogou em casa, mas não teve um desempenho bom. E agora perdeu contra o Ceará fora. E não tinha peças de reposição. Não tinha. Então assim, cara, é muito difícil. É muito difícil, cara, você ver um técnico que não vai melhorar. Não vai melhorar. E assim, a sequência do Vasco ela é muito tensa, porque nós vamos jogar em São Januário só contra o Lanús. Depois são todos jogos fora. E aí demite o Carille, vem outro técnico, não tem tempo de treinar, vai jogar só jogo fora. As opções que temos no mercado não são muito boas, a não ser que você pegue, né? Se você estimar o valor do Payet, é 1,5 milhão, você já se conformou que esse valor você vai pagar até o final do ano, então não é uma Payet saindo, você teria 1,5 milhão aí de salário que você já estava gastando. Se você precisa realmente economizar esse 1,5 milhão, eu colocaria mais 0,5 milhão e contrataria tentaria trazer um técnico de 2 milhões para esse elenco e esse time realmente não passar sufoco e tentar alguma coisa na Sul-Americana. Eu tentaria isso. Meio do ano, tentaria contratar jogadores qualificados, principalmente pela visão do novo treinador. Ele teria também uma equipe de scout junto, ele já analisaria jogadores, creio melhor que o Carille, e assim formaria o time do Vasco de uma maneira melhor. Não sei o que passa na mente de Pedrinho, não sei se eles vão tentar uma renovação com o Payet, eu acho que não vale a pena. O Alex Teixeira, no jogo contra o Ceará, ele fez mais do que o Payet e ele custa 10% do que o Payet. Então, assim, Payet, obrigado 2023, Payet, mas não dá mais pro Payet jogar no Vasco. Volte pra França, faça o que quiser da vida, mas não tem como o Vasco ter um jogador como o Payet, custando 1,5 milhão pra viver de lampejo de um lance ou outro lance. Não tem como, não dá. As competições que o Vasco vai disputar não tem como depender de jogador assim. E, claramente, o Carille vê ele como um substituto imediato. Ele não vê o Garré como substituto do Coutinho, que torna pior a situação. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha, né, que o Carille deve fazer contra o Flamengo nesse clássico, como ele deve escalar esse time. Você acha qual treinador deveria vir pro Vasco, beleza? Um abraço a todos, valeu, sempre Vasco.